do nosso Senhor, entre em teu lar, na graça, no poder e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode continuar. Os tormentos do divórcio é o estudo que nós falaremos daqui em diante sobre a conservação do casamento e este horrível, este tormento que está afetando não somente a nação brasileira, mas todas as nações da face da terra. A monogamia é o sistema instituído por Deus desde a criação. O que é monogamia? Monogamia é um homem para uma mulher. A Bíblia manda que o homem só pode ter uma mulher. Este sistema foi instituído por Deus desde a criação do mundo. E muitos pensam casamento e somente para satisfação. Porém, a Bíblia apresenta totalmente diferente. O casamento é uma instituição divina que abrange a vida espiritual e a vida social do cristão. Jesus aprovou esta tese e Jesus Cristo também aprovou a monogamia, que é um só homem para uma só mulher, em Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne? Assim, não são dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Glória a Deus. A poligamia já é um sistema deturpado, é um sistema mundano que Satanás lançou esta erva daninha na face da terra desde os primórdios do judaísmo. E muitos pregadores chegam e falam até assim, mas naquele tempo o homem podia ter mais de uma mulher no Antigo Testamento. A nossa resposta bíblica, minha resposta, juntamente com a resposta do nosso missionário, é que Deus nunca aprovou o homem ter mais de uma mulher. Esta não foi a vontade de Deus ao homem em tempo algum. Só que você pode me dizer, mas Davi teve muitas mulheres e concubinas. Sim, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13 ao 17, a Bíblia diz que Samuel tinha muitas mulheres e concubinas. Salomão, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz que ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Todavia, Davi e Salomão pecaram neste ponto. E eles pagaram um alto preço por desobedecer a Deus, tendo mais de uma mulher. Salomão foi avisado por Deus, em 1 Reis 11, 2, para ele não entrar a estas mulheres. E elas não poderiam chegar até ele, porque elas lhe perverteriam o coração para seguir outros deuses. Então Salomão não deu ouvido à voz de Deus. O que aconteceu? Morreu na prostituição e morreu na idolatria. Com Davi não foi diferente. O juízo de Deus entrou na casa de Davi e em todos os seus descendentes. A Bíblia diz que Davi pagou um alto preço por ter mais de uma mulher. Ele pagou através da espada, através da vergonha e através do incesto que entrou na casa de Davi, como atesta 2 Samuel, capítulo 16, versículo 7 ao versículo 12. 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 13. Porém, a lei de Moisés, ela sempre proibiu o homem ter mais de uma mulher. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Está vendo, missionário? Deus já tinha falado que o homem não podia multiplicar mulheres. Quando Deus fez a mulher no Éden, só fez uma para Adão. Só uma, missionário. Não fez duas, nem 10, né? É verdade. Não, o Senhor, muitas vezes pregando, o Senhor já falou que não fez 10 Evas para Adão e nem 30 Adões para uma Eva, né? É verdade. E a Bíblia também, no Novo Testamento, ela continua pregando a monogamia, um homem para uma mulher. 1 Coríntios,
1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Glória a Deus por isso. Essa é a doutrina de Deus confirmada, missionário, no Novo Testamento também. E a liberação do divórcio no Brasil. O Brasil, nosso missionário lembra, antigamente não podia o divórcio, né, missionário? De jeito nenhum. As mulheres separadas, que não conservavam o casamento, eram até difamadas na sociedade. Verdade. E a Igreja Católica foi a maior ferrenha adversária da disponibilização do divórcio no Brasil. Ela era contra de todos os lados, não concordando com o divórcio. Embora o Brasil é um país laico, não tenha uma religião oficial, o governo sempre respeitou essa tese da Igreja. Porque nem é da Igreja uma tese da palavra de Deus, Verdade. que até os padres apregoavam. Então, o quarto presidente da ditadura militar, ele era protestante da Igreja Luterana, Ernesto Geisel, levou à Câmara dos Deputados em Brasília um projeto de abertura política na autorização do divórcio. Isso aconteceu em julho de 1977. Ele levou esse requerimento a Brasília. Então, a necessidade eram 212 votos para se aprovar a lei do divórcio no Brasil. 226 congressistas votaram e aprovaram a lei do segundo casamento. A necessidade eram de 212 votos. Entretanto, 226 deputados votaram aprovando o requerimento do divórcio. Foram 14 votos a mais do que o presidente Geisel precisava. E sabe quantos missionários e ouvintes reprovaram o divórcio? Somente 159. Infelizmente, né? Infelizmente, 159. E no país, o primeiro divórcio aconteceu em Fortaleza, no Ceará, em janeiro de 1978. Porque, na verdade, mesmo os 226 congressistas aprovando o divórcio, a lei que liberava o divórcio, ela foi oficialmente publicada em dezembro de 77. Veja, a lei foi aprovada, só que ela foi publicamente oficializada em dezembro de 77. Então, o primeiro divórcio foi em Fortaleza, Ceará, em janeiro de 78, um mês depois da lei ser publicada. Já começou. Veja que o diabo não perde tempo, hein, missionário, para operar. E o que o brasileiro conseguia nessa época era o desquite, a separação judicial. Mas a jurisdição brasileira não permitia, mesmo desquitado, a pessoa não era permitida contrair uma união civil perante a lei. Ela podia se desquitar, mas perante a lei ela não poderia mais casar nos papéis civilmente. Não poderia, porque a lei proibia. A mulher era difamada, ela era aclamada como uma mulher terrível. Eu lembro, irmão, o tempo que não havia essa lei do divórcio, acho que nem 1% havia de divórcio que tem hoje, isso é, de separação de casal que tem hoje. Porque não tinha como se divorciar, não havia separação, então eu creio que não passava de 1% a separação dos casais. E hoje em dia está uma coisa terrível. Né? Está terrível. Daqui a pouco eu vou passar a estatística do número de divórcios desde 95 até 2007. Então o Brasil não permitia a mulher se casar novamente tendo lavrado o registro no civil. E o Brasil saiu na frente, aprovando a lei do divórcio, ele saiu na frente dos países fronteiras, como Paraguai, Chile, Bolívia e Argentina. E esse país já havia a lei do divórcio? Não, o Brasil foi primeiro que esse, saiu na frente. Primeiro do que o Paraguai, primeiro do que o Chile, a Bolívia e a Argentina. A deturpação começou aqui, no nosso solo brasileiro. Agora, missionários, os governos pensam, amada audiência, que mudam as ordenanças de Deus. Jesus certa vez bradou:
Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da minha lei, sem que tudo seja cumprido. Aleluia. E a sentença de Jeová, a sentença dolorosa de Jeová, ela permanece sobre os eminentes rebeldes. Os governos rebeldes permanecem sob a sentença de Jeová. Capítulo 10, versículos 1, 3 e 4 do livro do profeta Isaías. Ai dos que decretam leis injustas, mas que vós fareis no dia da visitação e no dia da desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Tremendo. A Bíblia condena o divórcio e o segundo casamento, estando um dos cônjuges vivo. É condenado biblicamente sem rodeios, é a santa lei de Deus condenar o divórcio para a feitura de um segundo casamento, estando um dos cônjuges vivo. Então vamos escorrer, missionário, onde a Bíblia condena. Marcos capítulo 10, versículos 9, 11 e 12. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. É terrível. Ninguém pode negar esta verdade da palavra de Deus. É verdade, missionário. Tem mais. Lucas capítulo 16, versículos 17 e 18. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio ou um jota da minha lei. Aleluia. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, permanece no adultério também. Realmente, irmãos ouvintes, nós vemos aí as igrejas batizando pessoas nessa situação, irmão Jean. E até pastores missionários divorciados e casados novamente com a sua esposa viva. Ficam bravos quando nós pregamos a Bíblia. É verdade. Para os ouvintes, né? Falam que o senhor está caduco. Do Davi Miranda, não é Davi Miranda, é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada. De Deus. Missionário Davi Miranda está caduco. É verdade. Eles falam. Está cansado, não tem mais o que pregar. Mas olha a verdade aqui, hein, missionário. A Bíblia Sagrada. Esta, ouvinte, não é doutrina do missionário, nem doutrina da Igreja Deus e Amor. É doutrina pregada pelo missionário e pregada pela nossa Igreja Deus e Amor. Doutrina de Deus e da Santa Bíblia, não é, missionário? Verdade. Se todos pregassem a Bíblia como ela ordena, ouvintes, nenhuma igreja apoiaria o divórcio e nem haveria divórcio lá, e eles dando comunhão aos divorciados como se não estivessem em pecado. É verdade. A Bíblia diz que estão em adultério. Aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Está vendo, irmãos? Então tem que ser divorciado, tem que ficar sozinho. Até um dos cônjuges morrer. Para ele se casar depois como viúva. Em Malaquias capítulo 2, versículos 14 e 15, veja o profeta Malaquias, hein? Capítulo 2, versículos 14 e 15. Lá na hora do casamento, a própria testemunha é Deus. Com toda certeza. Olha aqui, o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, diz o Senhor, para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Que parte está da Bíblia mesmo? Malaquias capítulo 2, versículos 14 e 15. Desde o Velho Testamento. No Velho Testamento. É Deus exigindo. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade,
com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí, como está escrito, Deus faz ser a mesma carne. A mesma carne. Ele é a própria testemunha, vai ser a mesma carne, né, missionário? O próprio Deus, nessa hora, une de tal maneira que não serão duas carnes mais, como diz Paulo, mas uma só. Aleluia! E 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11. Todavia, Paulo está falando, todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Aí está, irmãos e ouvintes, vocês estão vendo briga aí no casal, luta na família, pensando em divorciar. Guarde a palavra de Deus, vocês querem entrar no céu, ser salvo, porque se vocês se divorciarem e casarem com outro, estará em adultério diante de Deus, perante os homens, a sociedade, está conforme o diabo gosta. Mas diante de Deus estão em adultério, e este pecado é realmente condenável ao fogo do inferno. É verdade, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos adúlteros, aos fornicários, aos que se prostituem, aos homicidas, aos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, Que arde com enxofre, fogo e enxofre, que é a segunda morte. da morte. 1 Coríntios capítulo 7, 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Já está claro, né, missionário? É impossível que os ouvintes não estejam entendendo, né? É verdade. Tão claro como está. Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 3. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for doutro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera se for doutro marido. Aleluia. Realmente, os viúvos se podem casar, nas viúvas. Pode casar, está livre da lei do marido, né? Verdade. Agora, se casar com outro estando o marido vivo, será chamada ou chamado adúltero, adúltera. Os adúlteros não entram no céu, Não né? é? A parte é no lago de fogo. É porque não se divorciam, e como a lei dá esse direito, a lei dos homens dá esse direito, está tudo bem, mas vai ser difícil no dia que nós comparecemos perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta do que temos feito aqui, por meio desse corpo. Aleluia. Mal, diz a palavra do Senhor. Está vendo, ouvinte? São palavras. O servo do Senhor está falando palavras da Bíblia, o nosso missionário Davi Miranda, que tanto Deus tem usado para pregar a verdade para nós e nos ensinar. São as palavras de Deus que ele está pronunciando, cansado de tanto pregar, mas abra o seu coração, ouça essas palavras, que Jesus fará morada em sua vida. Muitos usam o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 9, para dizer que a pessoa divorciada ela pode casar de novo. Eles dizem, caso houver uma prostituição, que houver uma traição pela mulher ou pelo marido, então eles falam que através desse versículo, Mateus 19, 9, fala que esse versículo dá campo livre para que possa casar de novo
Para que viver em adultério. Né? Isso, então, segundo só os profetas falam, né, para viver no adultério. E o versículo, missionário, na verdade fala assim, Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então eles falam, não sendo por causa de prostituição, que o diabo faz tudo para enganar. Ele usou a Bíblia no monte para Jesus, dizendo que os anjos dariam a ordem a seu respeito. Verdade. Então o diabo usa a própria Bíblia às vezes para querer enganar. Mas é até a espada do Espírito chegar, não é, missionário? Verdade. Para perfurar e entrar nas entranhas. Aleluia. Só que esse versículo não dá apoio ao segundo casamento. Ele não dá apoio nem pelo fato da pessoa ser infiel, praticando ato de adultério. A Bíblia não dá direito. Não dá direito. Esse versículo, o que a Bíblia está falando? Jesus quer dizer nesta palavra que foi Moisés, e não Deus, que permitiu a carta de divórcio, por causa da dureza de coração. Isso é atestado em Mateus capítulo 5, versículo 31. Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. Veja que não foi Deus. Deus não apoiou, não. Deus não. Foi Moisés. Moisés era pecador como nós, não é, missionário? Igual a nós. Igual a nós. E acontecia dessa maneira a carta de repúdio, a carta de divórcio. Se o israelita casasse e percebesse que a sua parceira havia sido infiel, se passando por virgem, sendo que não era mais virgem, então era-lhe permitido uma carta de divórcio, pois houve fornicação, sexo antes do casamento. Então isto quebrou a fidelidade ao futuro cônjuge. Então, se a mulher passasse por virgem e tivesse tido relações antes de casar, para casar na pureza, o homem percebesse, então era permitido uma carta, por causa disso. Isso está na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. É o que Cristo quis dizer. Ele nos advertiu que a pessoa tem o direito de repudiar, abandonar, separar legalmente do cônjuge, caso descubra um ato de prostituição. Mas Jesus não permitiu casar com outra. Porque o contexto da palavra fala assim: aquele que casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus 19:9. Veja, irmãos e irmãs, a necessidade que tem o irmão, irmã, os ouvintes, de conservar o seu casamento por causa da tua salvação. Então você tem que procurar conviver com o primeiro casamento, que Jesus diz que é carne da mesma carne. Aleluia. É grande o mistério, né? É verdade. Da piedade, diz Paulo. E Deus foi testemunha, não é, missionário? Testemunha do meu casamento, vai ser do casamento do irmão também. É verdade, missionário. É verdade. E quando Jesus falou que o homem não podia casar com outro estando essa mulher viva, ou o esposo casar com outro, tanto faz, a mulher não podia casar com o marido, com outro homem, ou o homem não podia casar com outra mulher estando o primeiro cônjuge vivo, Jesus disse assim, quando falou que vivia no adultério, missionário, os discípulos ficaram perplexos, ficaram espantados, a ponto, olha o que eles chegaram a falar, Mateus 19:10, Mateus 19:9, os discípulos falaram, se assim é a condição do homem relativamente à sua mulher, é melhor que ele não case. Eles se espantaram porque quiseram dizer, se for para o homem viver só com a sua mulher viva, era melhor que ele vivesse uma vida de solteiro.
Sem dúvida, né? Sem casar, porque ele vai ficar igual um solteiro. Ele não poderá casar. Então ele falou, era melhor que o homem nem tivesse casado. E Paulo até aconselha, né? Que o jovem possa viver, se ele conseguir se conter, guardar a sua virgem, né? É verdade. Porque que ele não quer que venha sofrer a tribulação da carne, né? E se caso não aguentar, é melhor casar do que se abrasar. E Jesus disse assim, Mateus capítulo 19, versículo 10, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Aleluia. Só consegue permanecer sozinho se a verdadeira esposa estiver viva, aquele que foi concedido a palavra de Deus. A salvação. Pela salvação nós temos que suportar tudo, não é isso? Levar a nossa cruz de cada dia. Tudo. E nesse ponto, se no caso, missionário e ouvinte, Jesus permitisse o novo casamento, mesmo acontecendo uma prostituição na mulher ou através do homem, os discípulos missionários não ficariam espantados, porque eles iam achar normal. Eles achariam normal coabitar com outra mulher. Eles ficaram espantados por causa disso. Houve perplexidade a ponto de manifestarem a continuidade da vida de solteiro, já que não poderiam casar novamente. Verdade. Será que há texto mais claro do que esse? Só aqueles que não querem entender mesmo. É só aqueles. Porque Paulo, na passagem paralela, Marcos 10, versículos 11 e 12, Jesus foi bem claro, ele asseverou, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Paulo fala que numa situação dessa, numa situação de traição, infidelidade, através da prostituição, igualmente explica Mateus 19, 9, Paulo diz que a mulher não se aparte do marido, mas se apartar, que fique sem casar. O novo casamento só é liberado com o falecimento de um dos cônjuges. Não obstante, ficará livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Todavia, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro marido. Romanos 7,3. E eu acho, missionário, eles apagaram essa parte da Bíblia ou fecharam os olhos para não ver. Porque fala claramente, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Aleluia. Então não tem como herdar. Tem que abandonar os pecados mesmo, né, irmão? Sem a santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá. E lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, nas traduções da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil, é explicado claramente o achar de Deus para com o divórcio. Malaquias 2,16. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz, eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado que ninguém seja infiel à sua mulher. É verdade. Eu odeio o divórcio. Olha, missionário. Deus odeia. Porque é pecado, né? É contra a lei de Deus. É verdade. O número de divórcios no Brasil nos últimos anos. Em 1995, foram realizados 98.776 divórcios. 1996, 95.095 divórcios. 1997, 104.307 divórcios. 1998, 105.252 divórcios.
1999, 121.417 divórcios. Não, é 121.933. Isso em 99? É. 1999, 121.933. No ano 2000, 121.417 divórcios. 2001, 122.791 casos de divórcio. No ano 2002, 126.503 divórcios. 2003, 135.564 divórcios. 2004, 130.527 divórcios. 2005, 150.714 casos de divórcios. 2006, 162.244 divórcios. E 2007, 152.291 divórcios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Como foi crescente aí, cada ano aumentando, né, irmão? Os divórcios começou com 98.776,95 e já em 2006, 162.244 divórcios. Muita coisa, hein, missionário? E qual é a pesquisa que se ouve por aí sobre o divórcio? O que traz a acontecer tudo isso, aumentando os divórcios? As causas do divórcio? A primeira causa do divórcio, isso pelos próprios psicólogos e pesquisadores. A primeira causa do divórcio é a televisão. Tá vendo, irmão? Por que a Bíblia combate a televisão? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele é atuante em 26 países e atuante nas ilhas do Caribe. Ele relatou que as novelas são as principais causas de separação e divórcios no Brasil, pois sempre nas novelas há casos de traições e infidelidades entre as protagonistas femininas, e todas estas causas se encerram justamente com o divórcio. Sem dúvida, tá vendo, Vince? A televisão. Televisão. É aparelho que vem destruindo os lares e as famílias. É o cinema do demônio. A minha maior preocupação é sobre os filhos. Aquelas crianças ficam traumatizadas. Não sabe se fica do lado do pai ou da mãe. Não sabe qual tem razão. É verdade? Então realmente é um quadro muito triste para os filhos, principalmente aqueles que são ainda crianças, não entendem, ficam com trauma, traumatizados, ficam até com dificuldade nos estudos, na escola, né? Em seguir a vida. Verdade. E esta primeira causa é a televisão, porque nas novelas sempre aparece a separação, o adultério, então as mulheres aprendem pela televisão. A escola é dentro de casa. A televisão é a maior escola do pecado, né? Maior escola. E a prevenção do divórcio está na Bíblia. Salmo 101:3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. E também Deuteronômio 7:26. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Maldito. Assim como ela é, de todas as coisas a detestarás, e de todas as coisas a abominarás, porque anátema é. Maldita é. Maldita é. A palavra anátema quer dizer maldita, né? A segunda causa do divórcio, a infidelidade. Ou seja, a ato e ação de ser infiel à mulher ou ao marido. Diante da humanidade transgressora e dos manjares expostos por Satanás, muitos não retêm a fidelidade
ao cônjuge. O diabo lança essas coisas, revistas, tudo, a pessoa fica realmente, ouvintes, tudo isso eu creio que é um sinal da volta de Cristo, para nós estarmos preparados para encontrarmos com o nosso Senhor. E a prevenção do divórcio, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Malaquias capítulo 2, versículo 15. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Aleluia. Outra causa do divórcio: a erotização do ambiente. Cenas eróticas, excitadoras de sexo no ambiente. Que nós temos hoje em dia, até as propagandas dos rádios, na televisão, se não tiver a mulher lá meia seminua, né? Não vai conseguir vender os produtos deles. Não tem audiência. O pessoal quer televisão que realmente mostre as pornografias. E as propagandas, as revistas, jornais, comerciais, painéis, outdoors, programas de televisão, da internet, as roupas curtas, escandalosas, vestes decotadas ou que mostram partes íntimas. Essas coisas, missionário e ouvinte, incitam o sexo e faz o divórcio entrar nos lares. Não é o demônio que faz tudo isso? Demônio. Porque quando eu me conheci por gente, as mulheres andavam decentemente. Uma mulher de calça comprida não podia entrar nem aqui, na igreja da Praça da Sé, da igreja católica. Olha! Tinha os guardas civis que não deixavam entrar. Por causa da calça comprida? Da calça comprida. Meu Deus do céu! E hoje virou tão comum que mais tem mulher de calça comprida. Você não sabe se é homem, né? Você não sabe se é homem ou mulher com o mesmo vestuário de homem. E a prevenção do divórcio está na Bíblia. Se o ambiente é erótico mostrando cenas, a Bíblia é a resposta para todas as perguntas. Jó 31, versículo 1. Fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Concerto com os olhos. Aleluia. Tremenda a fidelidade a Deus, né? Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio santo, para que vejas. Aleluia. Outra causa do divórcio: as crises econômicas. Quando acontece uma crise, que contas tem contas a pagar, necessidades econômicas, coisas a comprar, e às vezes o salário da pessoa não dá, do marido, da esposa não dá. Então a mulher ou o marido tem um desejo de arrumar um cônjuge supridor de todas as necessidades econômicas. Aí a Bíblia diz, 4,19 de Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Então quem crê nessa palavra, missionário, Deus supre todas as necessidades. Não precisa se casar no segundo casamento, está em pecado, né? Está em pecado, em adultério. Outra causa para o divórcio é a falta de comunicação. Começam as brigas, as discussões, então eles não se comunicam mais. Verdade. E a Bíblia previne. O diabo dá um orgulho terrível na vida do marido e da mulher. Não tem coragem de chegar no outro para pedir perdão, pedir reconciliação. É o diabo que põe esse orgulho, não é? É verdade. Aí o diabo atua e separa o casal. Porque a televisão está lá incentivando também, né? A televisão, que nem aquele ensinamento que a gente deu, que os crentes chamavam de demônio quadrado. Verdade. E é mais que demônio quadrado, é demônio redondinho. Glória a Deus. E a prevenção do divórcio, sobre a falta de comunicação, está na Bíblia Sagrada, a prevenção.
Romanos capítulo 12, versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Aleluia. E Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Jesus Cristo. Amém. A última causa do divórcio, a sexta causa. Existe uma crença entre os adultos de que o divórcio é melhor do que a família viver com o matrimônio em crise. Essa crença entre os antigos, né? É melhor você se separar do que você viver uma vida dessa, uma vida de cão. Então se separa logo, é melhor. Você já deve ter escutado. Já muitas vezes. Os pesquisadores falaram que esta é uma das principais causas do divórcio. Mas é o conselho do ímpio, né? É o conselho do ímpio, a mesa do diabo, né? Que o Salmo 1 condena, né? O conselho do ímpio. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É verdade. Isso é a prevenção do divórcio, não andar segundo o conselho dos ímpios. E lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. Irmãos e irmãs que estão aí em guerra entre o casal, qual é o melhor? Se humilhar um para o outro, ou continuar nessa briga até separar, e se casar com outro, e depois ser condenado ao fogo do inferno? Não será melhor haver uma reconciliação entre o cônjuge? O que acha, irmão? Sim, reconciliação. Deus manda reconciliar. Olha, suportando-vos uns aos outros no temor de Deus, que assim como Cristo vos perdoou, assim perdoai cada um também. Está vendo? Não diz mais, aquele que não perdoar não será perdoado, disse Jesus. É, justamente, Mateus 6,14, Jesus falou claramente, assim como o Pai perdoou as vossas fraquezas, perdoai as fraquezas do próximo também, porque se não perdoardes ao próximo as vossas fraquezas, o Pai Celestial não perdoará as vossas fraquezas também. Mateus 6, 14 e 15. Imagine, do nosso próximo, e quando é carne da mesma carne que é o casal? Um casal, serão dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos 10, 8 e 9. Então aí também muitos se pegam aí nesse versículo. Não, a esposa que eu casei não foi Deus que me escolheu. Agora essa que eu estou amigado, me dou melhor com ela. Interessante, quando estou em pecado, brigo menos. Outros até nem brigam, porque estão conforme a vontade de Satanás. Por que brigar, né? Por que separar? Está conforme Satanás gosta, amigados, né? Verdade. Porque o casamento não está dizendo nada. O que vale é primeiro o casamento diante de Deus. Segundo o casamento, irmãos e ouvintes, não tem valor nenhum diante de Deus. Deus viu só o primeiro casamento, carne da mesma carne. Aquele teu esposo que você abandonou ainda continua sendo a carne da tua carne, irmã. O senhor, irmão, também que abandonou sua esposa, a primeira esposa, continua sendo carne da tua carne. Se você está com outra, está em adultério, porque não é carne da tua carne. Muito menos o irmão também, que casou com outro, esse segundo marido, não é carne da tua própria carne. A carne da tua própria carne continua sendo do primeiro casamento, que Deus foi tua testemunho na hora do casamento. Deus é a testemunha. E lá no Salmo 89 fala, testemunha fiel é a do céu. Aleluia. Foi testemunha mesmo, missionário. Os frutos do divórcio. Lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Paulo diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O apóstolo Paulo está nos apresentando a lei da semeadura e da cega.
todos os pecados cometidos pelos seres humanos, a Bíblia os especifica, são cognominados sementes. Os pecados são sementes. As consequências do pecado são ceifas. Em uma família que o divórcio ocorreu, cujo divórcio entrou, nunca mais as vidas do pai, mãe e filho serão as mesmas. Verdade. Porque foi rompida uma aliança, a aliança que Deus instituiu no Éden, a lei da terra rompeu. Verdade. E a pessoa também rompeu, aceitando a lei do homem, rejeitando, como o senhor acabou de falar, a lei de Deus, que é carne da mesma carne, sangue, osso do mesmo osso. Virou carne da mesma carne, a mesma coisa. O mistério, primeiro casamento. Mistério. Então, realmente é um ato divino. Divino. Agora, o segundo casamento, sendo um dos cônjuges vivo, não está no propósito de Deus. A doutrina do matrimônio que Deus instituiu no jardim do Éden, pela falta de temor, de perdão, de sinceridade a Deus, ela foi revogada. Então a pessoa vai passar a sofrer as consequências por quebrar a aliança que Deus colocou no Éden. Verdade. Segundo os psicólogos e pesquisadores, as consequências do divórcio destinam-se sobre a mulher. O que acontece com a mulher por causa do divórcio? Risco de suicídio. Entrega-se aos vícios da bebida e fumo. Diminuição da saúde e da esperança de felicidade na vida pessoal. Aumento da possibilidade de sofrer transtornos mentais. Isso acontece com a mulher. Isso é terrível, né? Terrível. As consequências do divórcio sobre o homem. 6 vezes o aumento de problemas psíquicos. Eles ficam loucos. Meu Deus do céu. Risco de suicídio. Começa a ter vontade de se matar. O diabo aí trabalha terrivelmente, né? Realmente, vai para entregar a alma para ele mesmo, né? Verdade. Entrega-se ao alcoolismo. Começam a beber demais. Aí nós estamos vendo todos esses quadros dia após dia, né? Dá-se às drogas. Morte por câncer ou enfermidades cardiovasculares. Realmente, está com o coração, né? Sofrem mais consequências psicológicas e físicas do divórcio do que as mulheres. Os homens são mais vulneráveis, psicologicamente e fisicamente. E o pior de tudo é os filhos pequenos, né? Temos filhos aqui também. Tem, né? Separação dos familiares. O homem, depois do divórcio, começa a se separar de tudo e todos. Verdade. Isolado. Mas, inclusive, muitos, às vezes, não tinha nem necessidade de se divorciar. Quando se divorcia, poderia até viver sozinhos. Como a Bíblia fala. Mas por causa da vingança, querer ser vingado da esposa, a esposa do esposo, que começa a fazer todas essas barbaridades e se casa outra vez no casamento fora da Bíblia. Aí as consequências são funestas, hein? São de condenação mesmo. Condenação mesmo. Se for só as consequências aqui, tudo bem, mas o pior de tudo é a condenação do fogo do inferno. Lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Não tem jeito de sair de lá. Depois da morte segue-se o juízo. E a última consequência sobre o homem, ele não consegue conservar a custódia dos filhos. Não consegue ter a paciência que a mãe tem, que a esposa tem. Ele não consegue conservar a mesma custódia, educação, tudo. As consequências do divórcio sobre os filhos: problemas emocionais habituais, dificuldade nas relações pessoais, baixa autoestima, ele não se valoriza mais, a criança passa a perder o seu próprio valor, problemas de atitude, falta de maturidade,
Quer dizer, a criança não tem mais atitude. Ela é levada a Deus dará, como diz o provérbio. E não tem maturidade, não sabe resolver as próprias questões dela mesma. Por isso que é grande quantidade de crianças aí drogadas, né? Mentem com frequência, têm baixo rendimento nos estudos, na saúde, em tudo. Negam a responsabilidade por seus atos e apresentam dificuldade de concentração. Não consegue se concentrar o outro quando fala, nem as coisas que estão acontecendo ao redor dele. Além disso, essas crianças são resistentes às terapias tradicionais para curar esses problemas. Eles não conseguem resistir às terapias, fogem da medicina, não querem saber. Eles acham que não tem necessidade disso, né? Menor nível educacional, menores níveis de emprego e de perspectivas futuras. Não conseguem aprender, os empregos também são difíceis acessos, não são acessíveis a essas crianças como a outros, porque elas não apresentam uma vida como apresenta uma criança criada com os pais. Então o emprego fica bem difícil. Sem dúvida. Maior promiscuidade sexual. Olha, promiscuidade, homossexualismo, lesbianismo, essa poligamia maligna. Por isso que aumenta prostituição. Dia a dia isso aí, né? Verdade. Quanto mais divórcio haver, mais crianças, adolescentes caem para esse aquário aí da promiscuidade. Verdade. Aumento de gravidezes e abortos em adolescentes. Olha o que o divórcio faz. Aumento de gravidezes e abortos em adolescentes. Nunca houve tanto como há agora, né? Nunca houve. Menor estabilidade no relacionamento com o outro sexo. Se divorciam muito mais ou optam por não se casar. Olha, eles não conseguem firmar o casamento. Eles se divorciam por brincadeira ou se não tem a opção de outro casamento. Maior consumo de álcool e drogas. Adoção de condutas de risco, violência, dirigir em alta velocidade, esportes ou passatempos perigosos, amizades violentas. Abandono emocional das crianças no período imediatamente posterior ao divórcio. Os pais estão ocupados em reconstruir as suas próprias vidas econômica, social e sexual do que pensar nos próprios filhos gerados por eles. O que vemos aí dia a dia, né? Então eles se preocupam, é melhor casar, separar, mas eles não se preocupam com os frutos, que o salmista, Salmo 127:3, os filhos são herança do casamento. Verdade. Então eles nem se preocupam com a herança, se preocupam em adulterar, em praticar atos horrendos, condenatórios ao fogo. Tem um provérbio que diz: tais pais, tais filhos. Olha. E as estatísticas de diversos países sobre os efeitos trágicos do divórcio. No Brasil, segundo o IBGE, houve em 2007 743 separações judiciais e 152.291 divórcios. Ainda no Brasil, dados do IBGE de 2008 apontam a realização de 916.006 casamentos. O número de separações, em 2008, chegou a 231.329. Está crescendo, não? Isso, olha, 916.000
231.006 casamentos. Só que as separações de 2008, 231.329. Ou seja, para cada 4 casamentos foi registrada uma separação. Imagina, quanto dá 100% então? Essa estatística de 916.006 casamentos para 231.329 separações. Então a estatística da cada 4 casamentos foi registrada uma separação. Pensou numa coisa dessa? No Brasil. Só em 98. 2008. Só em 2008. Imagina. No Brasil, em 2009, o Banco Interamericano de Desenvolvimento relatou uma pesquisa realizada com 115 novelas apresentadas na televisão do ano de 1965 ao ano de 1999, no horário das 19 às 21 horas. E foi percebido que na maioria dessas novelas apareceram cenas de traições, infidelidades e divórcios mediante as protagonistas femininas. Isto fez o número de divórcios e separações crescerem no Brasil de 0,1 a 0,2% nos lares das mulheres de 15 a 49 anos. O divórcio entrou arrasando, arrastando e acabando com os lares de mulheres de 15 a 49 anos. No Chile, 76% dos jovens encarcerados não contam com pais casados. 44% de jovens provêm de famílias instáveis e 64% provém de gravidezes de adolescentes. No Chile, aqui do lado. País pequeno e tanta coisa. 76% dos jovens encarcerados por causa do divórcio, 44% provém de famílias instáveis e 64% de jovens chilenos provém de gravidezes de adolescentes. Meu Deus. Nos Estados Unidos, 75% dos delinquentes juvenis violentos foram vítimas de violência dentro da família. 50% dos encarcerados provém de família sem pai ou sem mãe. 60% dos reclusos por roubo, 72% dos assassinos juvenis e 70% dos condenados à prisão perpétua cresceram em famílias cujo divórcio ocorreu vivendo sem pai. Realmente o divórcio destrói a família toda, né? Acaba com tudo. São as consequências trágicas que nem o Senhor disse. Somente nesta vida. Verdade. Imagine na vida vindoura. Condenação na certa. Na certa. Na Inglaterra. Ainda na Inglaterra. Dados de 1999 apontam. Os divórcios na Inglaterra. 145.214 divórcios. Separações judiciais, 2.282. Veja, 145.214 divórcios. Em casais com filhos, 70% dos divórcios na Inglaterra são de casais com filhos. 70%. E casais com filhos menores de 16, 56%. Muita gente. Olha, 70% dos 145.214 divórcios na Inglaterra são de casais com filhos. E 56% com casais com filhos menores de 16. Uma palavra de Deus se cumpre, né? Cumpre.
A hora dá vontade de gritar: vem, Senhor Jesus, vem. Vem, Senhor Jesus, vem. Como João exclamou, né? Nos Estados Unidos, 1 milhão de crianças sofre o trauma do divórcio de seus pais. 1 milhão. 1 milhão de crianças sofre o trauma do divórcio de seus pais. Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Quantos milhões será no mundo então, né? Nem conseguiram fazer essa estatística. Realmente é um número tão grande, até incontável. Contável. Nos Estados Unidos, 25% de norte-americanos entre 18 e 44 anos de idade provém de famílias divorciadas. Meu Deus do céu. O mundo jaz no maligno. Imagina o tempo dos apóstolos, o mundo jaz no maligno e agora? E agora com esses casos? Jaz no inferno. Nos Estados Unidos, 45% dos adultos estadunidenses, norte-americanos, 40% dos adultos casados nos anos 90 chegaram ao divórcio. 40% dos adultos norte-americanos casados nos anos 90 chegaram ao divórcio. O país parece quanto mais civilizado que eles falam, mais divórcio há. Mais divórcio há. Está mais aberto ao pecado e à dissolução. Verdade. Na Suécia, 50% dos matrimônios terminam em divórcio. Meu Deus. Nos Estados Unidos, outra vez, 45% de novos casamentos terminam em divórcio. 60% de segundos casamentos chegam ao divórcio. Até os segundos casamentos. Divorciaram. Casa segunda vez e divorcia. Divorcia de novo. Olha, 45% de novos casamentos nos Estados Unidos terminam em divórcio. 60% de segundos casamentos chegam ao divórcio. Meu Deus do céu. Na Espanha, 10 a 12% dos matrimônios terminam em divórcio. 60% das mulheres espanholas se casam. Somente 60% das espanholas se casam. E 10 a 12% desses matrimônios terminam em divórcios. Veja que tem muitas que não se casam. E as que casam chegam ao divórcio. Divorciam. Nos Estados Unidos, 1 de cada 3 crianças nasce de pais não casados. Meu Deus. 1 de cada 3 crianças nasce de pais não casados. No Reino Unido. Reino Unido é uma parte da Europa que acarreta a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Escócia e o país de Gales. E no Reino Unido, que é esta parte que engloba estes 4 países, crianças com situações econômicas, sociais e educacionais são 80% aquelas que estão perto de seus pais biológicos. Olha, as crianças com situações iguais, econômicas, sociais, educacionais, físicas, são aquelas que estão perto de seus pais biológicos. E somente 4% dos que têm problemas de conduta vive com seus pais. 4% dos que têm problemas de conduta vivem com seus pais. Veja, um número bem pouco. E 80% tem sucesso na vida. Verdade. Veja, missionário, é o final dos tempos. A vinda de Jesus, né? A vinda de Jesus. Ninguém quer acreditar, mas esta é a grande verdade, ouvintes. E abra o teu coração e receba esta palavra. Apocalipse 3:6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estou aqui, juntamente com o profeta de Deus, o nosso missionário Davi Miranda. E você às vezes pode estar dizendo aí do outro lado: ah, mas este rapaz é louco, este velho tem a voz cansada.
mas somos nós que estamos propagando o evangelho genuíno aqui agora, neste momento, pelas ondas desta emissora. Receba a verdade de Deus, pois é para a tua salvação. E as fontes de pesquisa, um jornal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que data 3 de agosto de 2007, com o título Conquista, 30 anos de divórcio no Brasil. O Almanaque Abril do Brasil, do ano 2000, 26ª edição, São Paulo, editora Abril, 1999, página 341. Almanaque Abril, do ano de 2009, 35ª edição, São Paulo, editora Abril, do ano de 2008, páginas 120 e 121. Folha da Manhã, jornal Folha da Manhã, 4 de fevereiro de 2009, as novelas e o divórcio. Mujer Nueva, o divórcio, amigo ou inimigo, disponível em www.portaldafamilia.org.br, acessado em 16 de junho de 2009. Então estão aí as fontes de pesquisa, das estatísticas, das causas e dos problemas provenientes do divórcio. Realmente, os pais que amam os filhos, pelo menos amor aos filhos, jamais pensariam em divórcio. Essa grande verdade, irmãos e ouvintes. Quem tem amor, pelo menos os seus filhos, se você não tem amor à tua salvação, tudo bem, o problema é seu, pessoal. Mas se você tem amor aos filhos, pelo menos jamais irá se divorciar. E 1 Timóteo, missionário, 1 Timóteo 5,8, confirma essas palavras expressadas pelo Senhor. Aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pior do que os incrédulos. Aí está, irmãos e ouvintes. Vamos fazer um instante de oração para os casais que estão em guerra, em briga. Vamos fazer um instante de oração, irmãos e irmãs, e vocês vão acabar esse orgulho maligno, irmãs. Esse orgulho maligno, irmãos, que quer fazer você se vingar do teu esposo. Você está se vingando de si mesma, porque é carne da mesma carne. Querer se vingar da sua esposa, também está se vingando de si mesmo. Está vingando-se da sua própria carne. Você não vê isso, mas Deus está vendo. Então, irmãos e irmãs, procure agora mesmo se humilhar, pedir perdão para o seu esposo. Esposo, pedir perdão para a sua esposa. Chega de estar em discórdia, em briga. Sejam amigos um do outro. Acabe com essas coisas que não é de Deus. Convide a televisão dentro da casa, porque realmente a televisão, realmente dos nossos dias, as imagens da televisão, excita o sexo e o divórcio. E Deus diz em Malaquias 2,16: eu odeio o divórcio. Deus odeia, irmão. Não os que fizeram o divórcio, mas os que divorciam. Os que divorciam, eu odeio o divórcio, né? Significa o ato de divorciar. Então Deus passou a odiar as pessoas que se divorciaram. Sim, verdade, missionário. Então Deus passa a odiar vocês, porque de Deus, pois é para a tua salvação. E as fontes de pesquisa, um jornal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que data 3 de agosto de 2007, com o título Conquista, 30 anos de divórcio no Brasil. O Almanaque Abril do Brasil, do ano 2000, 26ª edição, São Paulo, editora Abril, 1999, página 341. Almanaque Abril. De si mesmo, está vingando-se da sua. Porque realmente a televisão, realmente dos nossos dias, as imagens da televisão, excita o sexo e o divórcio. E Deus diz em Malaquias 2,16: eu odeio o divórcio. Deus odeia, irmão.
Não os que fizeram o divórcio, mas os que divorciam. Os que divorciam, eu odeio o divórcio, né? Significa o ato de divorciar. Então Deus passou a odiar as pessoas que divorciaram. Sim, verdade, missionário. Então Deus passa a odiar vocês, porque do seu casamento, do primeiro casamento, da primeira esposa, e por isso, por Deus ter sido realmente a testemunha do casamento deste irmão, desta irmã, que passaram a ser uma só carne. Responde, ó Deus Pai, ó Deus Filho, Deus Divino, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, as crianças desamparadas, meu Pai, que estão agora nas drogas, dos pais que se separaram, ó meu Pai, como está a situação do mundo inteiro, devido ao divórcio, e tudo isso, meu Pai, é citado pela televisão, que cita o sexo, meu Pai, que cita o adultério. Ó Deus, responde a esta oração, ensina teu povo, meu Pai, que ter este aparelho em casa, a chamada televisão, recolhendo o mundo dentro de casa, é trazer a destruição para si mesmo e para toda a sua família. Só o Senhor pode colocar isto nas mentes e nos corações, para que tenha uma vida de paz entre o cônjuge, entre os filhos queridos, que também são carne da sua própria carne. Ó Deus, responde a nossa oração. Ó Senhor, quantas crianças estão nas ruas, porque os pais, ó Deus, se separaram, e eles não sabiam qual é que tinha razão, e agora não quiseram ficar nem com um nem com o outro. E agora, meu Pai, quantas vós já cansada, devido à sua idade avançada, tem que cuidar dos seus netos, devido ao casal que se separou. Responde, ó Deus, a nossa humilde oração, e a resposta é: Senhor, acabar com esses demônios, repreender o inferno agora desses lares, ó Deus, para que haja paz. Senhor Deus, uniu o casal, não para brigarem, mas para viver em paz. Aleluia! Para a esposa ser uma ajudadora do esposo, criar seus filhos na palavra de Deus, na verdade da justiça. Responde, ó Deus, que não sabemos como orar, como pedir, mas teu Espírito Santo, que conhece a necessidade de todos que nos ouvem, socorre agora também os jovens, meu Pai, se pensam em casar, ajuda, meu Pai, eles orar mais, consagrar mais, para não casarem conforme a malícia da carne, a malícia dos olhos, seu desejo da carne, mas casar unidos pelo teu Espírito Santo, para que o Senhor seja testemunho do casamento deste casal de jovem. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos, ó Pai. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Jesus. Quem se despede dos nossos irmãos e ouvintes, os seus irmãos Johnny Mange e o missionário da Bíblia. Fiquem na paz de Jesus, irmãos, e seus que gostam.